depois de um tempo de férias, sem pregar, eu voltei de novo. E é bom poder voltar, realmente tomar esse lugar junto e poder servir, compartilhar da palavra de Deus. Mas antes de dar um bem-vindo, talvez o pastor Michael disse que não conhece muitas pessoas ainda. Então, eu convidei que ele veio fazer algumas visitas. Vamos conhecer os pessoal aos poucos. Ele se prontificou aí comigo, algumas famílias no interior por aí, para conhecer um pouco mais. Eu quero dar um bem-vindo aos familiares do Carlos e da Joana, que vieram para casar o Christian, né? O pessoal vieram bem-vindos, ficaram para o culto, mas estão retornando para o Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe o retorno para casa também, que os guarde também, que o Anderson esteja acampando e guardando vocês de retorno para casa. Que bom que ficaram aqui. E não posso deixar de saudar também o sogro, né? O sogro, meu Helmut, né? Está aqui conosco, ele veio para cá ontem, veio estar conosco no culto. Ele sempre acompanha pela internet, sempre na Vila Faria, em Curitiba. Ele sempre pega o final do culto, ainda que ele aprecia sempre. Então, hoje ele está aqui ao vivo, aqui conosco, em nosso culto de à noite aqui. Bem-vindo, sogro, dessa noite também nesse culto, já vai estar com a família também. Durante muitos anos ele vinha para cá com nossa querida Joana, perdeu a esposa, e agora está. As pessoas veio aqui passar conosco, a vez veio sozinho, depois disso, primeira vez que veio para cá, sem a companheira para estar conosco. Eu tenho como tema hoje à noite a prioridade de Jesus, a prioridade do Mestre. Sabe que nós falamos de vida cristã, o Maico fez a abertura, não sabia, falamos no escritório, ele fez a abertura do culto, falando do girassol, quando devia ser nosso dever, estar sempre olhando para Deus, o girassol que inclina para o sol de manhã e vai até o entardecer. Deveria ser também a nossa atitude como filhos de Deus, estar voltado para o alto, para o nosso Criador. E o texto aqui que eu quero fazer como introdução, fala aqui de Mateus. E Jesus andando ao longo do mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. E passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. Estes, deixando imediatamente o barco e seu pai, os seguiram. Se Jesus estivesse ainda hoje conosco, fisicamente, estivesse presente aqui, né? Qual seria a sua prioridade? Será que ia mudar alguma coisa? Será que nos dias modernos de hoje ia mudar a sua estratégia, a sua visão que ele tinha com a sua missão, como veio a este mundo? Com certeza não ia mudar completamente nada. Com certeza Deus continua chamando vidas para seu reino. Jesus ia continuar da mesma forma, não ia mudar nada. Ia chamar as pessoas para segui-lo. Ia chamar pessoas entre os bancos ou na cidade, vem seguir e vão ajudar a ganhar pessoas para o reino de Deus. Imagina você estar trabalhando normalmente no seu emprego, de repente chega Jesus e dá esta ordem: deixa a sua máquina, deixa o trator, deixa o que está fazendo e segue-me. Que loucura! Eles nem perguntaram para onde ia, mas está evidente que era uma ordem do Senhor. Interessante que não questionaram nada, deixaram as redes e o seguiram. Sabe que as coisas no mundo podem dizer hoje, mas escuta, hoje Jesus não está pessoalmente aqui. Ele não está presente fisicamente aqui para falar conosco, bem direto, aí não dá para entender. E tem pessoas que passam a vida inteira e não conseguem descobrir, nem entender a perfeita vontade de Deus. E alguns ficam confusos, para saber que Deus está falando comigo? Quer dizer para vocês que fala ainda como falava nos dias do início do Novo Testamento, como falou com os pescadores, fala ainda hoje fala. E como ele fala? De forma diferente. Ele fala num culto como o nosso aqui. Não é através de um barulho, através de agitações,
Mas um culto muito simples, tem pessoas que vêm no culto, não teve nada, o culto vai embora reclamando. Mas tem pessoas que são tocadas por Deus em um culto como este aqui. Quantas pessoas que foram impactadas num culto normal, sem grande evangelização, não era um grande orador, coisas pequenas que mexeram e falaram os seus corações. Ele pergunta, ainda hoje, você quer me seguir? Não basta somente seguir a Jesus, tem que se tornar discípulo. Tem pessoas que admiram, gosta do culto, gosta da música, admira a igreja, mas tem pessoas que nunca se comprometem verdadeiramente com Deus. Falando, eu faço muitas visitas, e a experiência nesses anos, não sou muito experiente ainda há muitos anos, mas a gente aprende algumas coisinhas no dia a dia. É interessante observar na vida das famílias o resultado daqueles que decidem seguir a Jesus. Tem coisas que a gente nem lembra. Um dia o Carlos e a Joana falando para mim, porque quando eles vieram aqui, que ano foi isso, Carlos e Joana, que chegaram aqui? Quando foi isso, lembra? Hein? 92. Chegou um casal no culto, esse casal é estranho para mim. E terminou o culto, era aqui no salão ao lado, e eu pensei, eu tenho que cumprimentar esse pessoal ali. Sai, porque quando termina o curso, você nunca chega direto na frente lá. Como já está no corredor, vem falar com você, não consegue. Saí pela lateral aqui, corri lá na frente e ataquei lá na frente. E eles não sabiam como é que eu já estava lá na frente, na porta, lá antes de chegar lá. Eu corri pelo corredor, mesmo corrida aqui assim, eu tenho que falar com esse casal. Eu falei, antes que eles vão embora, não sei onde eles são. Sabe, interessante, ontem o Carlos me abraçou e disse, do casamento do seu filho, como é bom poder ter essa experiência com Deus, com meus filhos, e poder trazer o filho para o altar. Irmão Carlos, que bom por esses anos com a sua família, seus filhos. Conheci o Cristo com o menininho, a Carla também com a menininha. Família que, obrigado pelo carinho de vocês também, isso é recíproco. Eu abracei, eles me abraçaram também, então é uma amizade de muitos anos. Quando alguém decide servir a Deus, depois de anos ainda permanecem, e o resultado vem na sua família. Não basta apenas ser apenas alguém que quer seguir, mas tem que se tornar um discípulo, um seguidor, e passar esse legado para gerações futuras, para os filhos e quando os netos vão chegar. Eles possam também seguir a Jesus também, e não ser apenas admiradores de longe. Jesus chama as pessoas, é um chamado incondicional. Ou seguimos de acordo com a sua palavra, ou desistimos dele. Ainda seguindo, o texto não está aqui, eu vou ler um outro texto que eu tenho aqui separado. Indo eles a caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. E ele, porém, respondeu, permite-me primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E outro lhe disse, seguir-te-ei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 57 a 62. Quando eu falo aqui, não vou citar todos os 3 episódios aqui, fala daquele que disse, eu vou te seguir, e ele perguntou o seguinte, você está me disposto a me seguir? Disse, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, não tenho nada para oferecer. Até esse texto interessante que entra um pouco em choque com as mensagens de algumas pessoas de hoje, que fala quando alguém se converte, vai seguir Jesus, você vai ser milionário, você tem o melhor carro do ano, e esse entra um pouco em choque. Jesus disse, eu não tenho nada para oferecer aqui, meu filho. Você está disposto a me seguir sem o conforto deste mundo? Eu não tenho nem reclinar a cabeça. Você quer me seguir assim mesmo? Claro que Deus abençoa assim, eu vejo aqui, não sou contra as bênçãos de Deus na família, nós vemos hoje aqui em volta da igreja, as famílias abençoadas, com seus veículos, seus carros, faz parte das bênçãos de Deus.
Mas uma pregação com promessa que você vai abraçar o reino de Deus, tornar um milionário, um ricaço, entra em contradição do que Jesus falou. Nem sempre vai ser assim. Vão ter momentos difíceis na vida, vai ter lutas, e nem sempre você vai ser recheado com o bolso, com muito dinheiro. As bênçãos vêm sim. Deus promete nunca nos abandonar. Essa é a promessa da palavra de Deus. Interessante que existem algumas características que Jesus quer ver em todos os seus discípulos. Algumas coisas que eu quero citar aqui são 5 princípios importantes que não abrimos mão de jeito nenhum. Amar a Jesus sobre todas as coisas. Se alguém vier a mim e não aborrecer o pai e mãe, a mulher e filhos, irmãos e irmãs, ainda também a própria vida não pode ser meu discípulo. Quando eu falo aqui aborrecer, não quer dizer que você vai desprezar seu sonho. Deus nunca foi contra o carinho à família. Mas Jesus não admite fazer parte da sua vida em segundo lugar. O que quer dizer aqui o texto? Ele quer fazer parte, ter o primeiro lugar da sua vida. Por isso que diz o texto, buscar primeiro o quê? O reino de Deus. E continua? A sua justiça e demais coisas vos serão acrescentadas. Então veja aqui, quando Deus fala, chama alguém para seguir, e que você está disposto a me colocar em primeiro lugar, com prioridade em sua vida. Deus não permite negociar o centro da vida dele com mais nada. Se você quer seguir Jesus, tem que saber disso, tem que colocar com prioridade. Em segundo lugar, renunciar tudo quanto tem. Bom, renunciar, puxa, vou ter que abrir mão agora dos meus bens, da minha propriedade. Não é isso também. Não é se vender tudo, que você agora colocar aqui, entregar para alguém. Assim, pois, todo aquele dentro de vós, que não renunciar tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Quando fala em renúncia, significa você abrir mão de algumas coisas. Pode ser renunciar aos prazeres, renunciar à fama e até antigas crenças. Às vezes é necessário abrir mão. Porque muitos dizem, não, porque eu nasci assim, meu bisavô foi assim, eu vou continuar sendo assim. Às vezes é necessário, quando você é confrontado com Jesus, tem que renunciar a algumas coisas. Por caso do apóstolo Saulo, que renunciou às suas crenças em troca de ser discípulo de Jesus. Você não pode ser discípulo se não renunciar a algumas coisas. Outra questão muito importante, nada contra alguém trabalhar, ter seus bens, cuidar bem da sua família, faz parte. Mas se você colocar o seu coração nessas coisas, você está invertendo os valores. Há necessário um desapego às coisas que nos prendem e nos roubam a paz e nos pode tirar, inclusive, roubar a eternidade. Muitas pessoas, infelizmente, quando chegam a um certo nível até financeiro, começam aos poucos a colocar o coração e deixar Jesus de lado. Alguns, por uma carreira profissional, deixam a vida cristã abraçando a carreira. Isso é muito perigoso. É lamentável que muitas pessoas, quando atingem a fama, um degrau na vida, que sobe um pouco, Deus não é mais importante na sua vida. E não é capaz de abrir mão dessas coisas, desses valores, renunciar para seguir a Jesus. Quantas pessoas que eu conheci, que eu admiro, pessoas intelectuais, que deixaram uma carreira famosa para servir a Deus. O pastor Willy Kant, alguns o conheceram aqui. Para quem não sabe, o pastor Willy Kant era um homem até eu descobri um dia falando com ele, o famoso filósofo Kant era da família dele. O famoso filósofo Immanuel Kant era parente dele. E o pastor Willy Kant é um homem que tinha um curso formado, um curso superior na faculdade, doutorado, e sentiu um chamado para o ministério. Um dia eu perguntei, pastor, o que te levou a deixar uma carreira brilhante
nos Estados Unidos, para vir ser missionário aqui no Brasil, dar aula para um seminário, no nosso seminário. Serviram a igreja no bairro de Curitiba, Vila Fanem. Ele e a sua esposa. Tanto ele quanto ela, os dois, renunciaram tudo. Abriram mão para servir a Deus. Ele disse que foi uma luta muito dura para mim. Me formando, uma carreira brilhante como profissional, pagar muito dinheiro, depois de um chamado de Deus. Como dissesse, deixa a tua profissão, deixa o teu trabalho e vem me servir. Você sabe que nós temos poucas pessoas hoje que servindo a Deus para valer mesmo, não só como no pastorado, missionários na igreja, mesmo na igreja, muitas pessoas não conseguem abrir mão de alguns valores. E muitos pais, infelizmente, quando os filhos começam a crescer, começam a injetar no filho uma vocação que nem é de Deus. Você tem que ser doutor, você tem que fazer isso, porque isso vai dar dinheiro, isso vai dar status. E o filho começa a ficar muitas vezes confuso, e até pode ser um bom médico, é frustrado, infeliz, e depois faz tragédia por aí. Pode ser um professor, o professor não ganha muito, né, professor? Professor Lari, né? O professor não tem fama, né? Não ganha muito dinheiro, ele sabe disso. Mas tem que ter uma profissão que vai render um bom retorno. Você tem que ter segurança, filho. E depois está fora do lugar. Vamos ensinar para nossos filhos. Falar, vamos pedir a vontade de Deus para a sua vida. Vamos pedir a vontade de Deus. Você pode ser um bom médico, sim, dentro da vontade de Deus. Você pode ter qualquer profissão, pode ser um bom empresário e dentro da sua empresa cumprir uma função dentro da vontade de Deus. Mas procure se encaixar dentro daquilo que Deus quer para você. E muitas pessoas chegam ao fim da sua vida frustrados, porque desobedeceram um mandado de Deus, um chamado de Deus. Não só seguir, mas ser um discípulo de verdade e obedecer. Outra vez um amigo meu falou que ele tinha um chamado para o pastorado, para ir para o seminário. E o pai dele adoeceu. E ele naquela hora, puxa, meu pai agora precisa de mim, meu pai está com câncer, precisa dos meus cuidados. E não vou ir para o seminário. Falei, pai, eu decidi cuidar do Senhor. O senhor está tão doente, eu preciso ficar com o senhor aqui cuidando. E o pai disse, lá no leito, disse, meu filho, vai. Não faça como eu fiz no passado, na minha juventude, que desobedeci um chamado de Deus. Não quis renunciar a algumas coisas e paguei muito caro pela desobediência. Você deve ir, vai que eu vou te apoiar, eu vou estar orando por você. Eu vou partir, não faz mal, mas você vai obedecer o chamado de Deus. Muitos procuram, em primeiro lugar, os bens, propriedade, dinheiro, projetos, ideias. Esquecem que Deus tem um chamado especial para cada um. Em Mateus 16, 26 diz, pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca ou recompensa pela sua alma? Não devemos deixar de viver nossa vida, nosso trabalho, nossa família, mas devemos entregar as primícias para Deus. Você tem que curtir a sua família. O pastor te pregou sobre descanso. Curtir as férias faz parte, faz bem para a família. Mas não esqueça de colocar e entregar as primícias para Deus. Enquanto nós buscamos somente bens materiais, somos pobres e inúteis. Quando alguém busca só seus interesses particulares, satisfazer seu ego, vai ser infeliz. Em terceiro lugar, obediência à palavra de Deus. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Permanecer na palavra significa submeter a palavra de Deus. Isso quer dizer ouvir, obedecer. Não basta apenas acreditar na palavra de Jesus, mas precisamos realmente obedecer. É preciso conhecer, obedecer
a sua palavra. De conhecimento está cheio por aí. Pessoas que conhecem com a sua mente, mas não têm no coração. Vamos fazer a vontade de Deus. E por que me chamais Senhor e Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? O conhecimento e a prática da palavra de Deus deve ser notória na vida do discípulo. As pessoas devem perceber quem nós somos, não por muito falar, pela nossa conduta, da maneira que nós agimos. Esses dias alguém falou que mencionou, aqui no culto ainda, como estão os seus negócios? Como está a tua palavra que você dá para alguém, você cumpre a tua palavra? Consegue prometer e cumprir? Essa deve ser a vida do discípulo, ouvir e praticar. Não só apenas ser um bom ouvinte. Em quarto lugar, amar como ele amou. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Muitos amam o próximo como o mundo ama, só por interesse. É necessário amar com o amor de Jesus. E é interessante quando nós aprendemos esse amor de Deus. Você nunca mais vai ser o mesmo. Amar os irmãos, amar o próximo, amar os inimigos. O amor deve ser a nossa principal motivação, expressada em Jesus através de nossas atitudes e práticas. Vocês sabem que as pessoas que amam de verdade fazem a diferença neste mundo. Vão fazer a diferença. E vão ver as pessoas com outros olhos. E vão realmente abraçar e ajudar as pessoas. Em quinto lugar, multiplicar a vida de Jesus. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Nisto glorificando meu Pai, e que deis muito fruto. Vocês percebem que a vida cristã não é só uma coisa particular? Fala de frutos. E o que é isto? Fruto é você realmente produzir alguma coisa. Vai ter essa vida de Jesus em sua vida e vai transmitir para frente aquilo que você experimentou. Um cristianismo que não dá frutos, que não consegue ver as necessidades dos outros, que não consegue ver a necessidade da igreja, é o cristianismo morto. O senhor José falou sobre a cotinha ou aquela taxinha que as pessoas pagam na igreja, a vida inteira é uma taxinha, né? Sabe, faz aquilo com tanta dó. As pessoas querem apenas ser generosas, não só financeiramente, mas também doando seu tempo a servir a Deus, vão ver a diferença nas suas vidas. Quando ama o reino de Deus, ama a causa de Deus, vai ver que são pessoas que podem servir. Certo dia, um menino lá em Guarituba, em Pinhais, não tinha ônibus ali na região do ponto final até o Água Clara, não tinha ônibus. Pessoas desciam, tinham que caminhar a pé, mais ou menos 3 quilômetros. Tinha os horários bem assim, distantes um do outro. E uma senhora com a neném no colo, cheia de mochila, carregando as coisas do supermercado. E foi um menino que era nosso seminarista, e veio ao lado dela e disse: eu posso ajudar a senhora a levar essas compras? E ela nem estava, alguns já tinham passado por ali, de carro, outros de bicicleta, e ninguém parou para ajudar essa mulher. Então ela aceitou a ajuda, disse: eu posso levar o menino, o neném, ou levar as compras? Ela disse: não, me ajuda com as compras. Ele pegou as compras, pegou na mão, e foi a pé com a senhora. Chegou até a entrada e disse: eu moro aqui, você pode deixar as compras? Muito obrigado. Não, onde é que a senhora mora? Eu moro aqui para dentro de um beco aqui. E levou a mulher com suas compras até a sua casa, ajudou. E ela depois me contou: pastor, eu vi um gesto, algo que me chamou a atenção. Um jovem me ajudou a carregar minhas compras desde a ponte, levou na minha casa minhas compras. Eu estava cansada com o neném, eu parava, volta e meia para descansar um pouquinho, e ele ajudou a levar as compras até na minha casa. E depois descobri que era um seminarista nosso.
do seminário. Que atitude! Sabe quando alguém ama, ele vê as pessoas com a sua necessidade. Não para jogar pedra, mas vai amar as pessoas e ajudar em suas necessidades. Demonstrei, nem falou quem é, nem falou que era seminarista, não. E ela descobriu depois, descobriu. E ela se interessou. Puxa, mas esse rapaz tem algo diferente na vida dele. No seu trabalho, você como aluno, na sua escola, procure reproduzir essa vida de Jesus, para que as pessoas possam perceber quem é você. Você foi escolhido para isso, chamado para isso. Lembre-se, Deus ainda chama ainda hoje. Não precisa estar fisicamente presente aqui, mas ainda nas mensagens, seja atento quando Deus fala com você na tua casa, no seu silêncio. Está te chamando para fazer alguma coisa. Levante do seu lugar. Deixa o que está te impedindo e se coloque para servir a Deus. Procure onde eu posso servir aqui, Senhor. Procure, pastor, onde eu posso ocupar um lugar aqui. Onde eu posso ajudar no mutirão. Onde eu posso servir as coisas mais simples da vida. Procure um lugar de servir. E Deus vai te mostrar com certeza. Que Deus nos ajude a despertar em nós. E ver que Deus não mudou o seu foco. Ainda hoje continua chamando pessoas. E continua ainda procurando nas fileiras das igrejas, na cidade, pessoas que se levantem para obedecer. Só conseguiremos ser verdadeiros discípulos de Jesus se estivermos nele, obedecendo a ele, servindo a ele e crescendo nele. Que Deus abençoe. Amém? Amém. Vamos orar juntos ainda. Vamos colocar em pé. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos nesta noite por essa oportunidade que nós temos de poder te servir, Senhor. Obrigado que um dia me chamaste, me tiraste da escuridão e mostrou para mim um caminho diferente. E nos ajude a cumprir com a nossa missão. Ver as pessoas que estão ao nosso lado, que precisam de amor, de carinho, e que possam refletir esta luz que vem do céu. Oh Pai, obrigado que podemos fazer parte desta família, daqueles que são regenerados. Eu te dou graças pelas pessoas que um dia me amaram, que me ajudaram a encontrar o caminho. E me ajude também a continuar sendo a pessoa que possa ser uma ferramenta para ajudar pessoas a encontrar o verdadeiro sentido da vida. Nos ajude a ser pessoas frutíferas, não só ocupar um lugar, mas ser discípulos que obedecem o teu chamado. Amém. 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 Obrigado, pastor Lemar. Como é bom quando realmente aqueles que estão aqui conosco na igreja se tornam discípulos de Cristo. Deixa eu contar para vocês, às vezes acontece a gente como pastor está na cidade, encontra alguém que daí fala assim, você é de tal igreja? Eu conheci alguém lá da tua igreja. E quando vai falar o nome a gente fica com medo, né? Tomara que conheceu alguém. Acontece isso para vocês? Às vezes chega para vocês e fala, conheço um parente teu. Tem aqueles que você fala, e qual deles você conheceu? E não são poucas as vezes, para a honra e glória do nosso Deus, que pessoas em nossa cidade falam, conheci alguém da tua igreja que me ajudou, alguém que impactou minha vida, com gestos pequenos, e nem falou que era da igreja, mas as notícias boas quando vê lá na frente, aparecem, o que tua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, lá na frente isso se conta por automático. Como é triste também quando alguém fala, eu conheci alguém da tua igreja. Aí quando fala o nome, a gente diz assim, estamos trabalhando ainda. Estamos trabalhando para que melhore você. Deus está trabalhando na sua vida ainda. Eu desejo que cada dia, cada domingo que você saia daqui, você possa ser um pouco mais parecido com Jesus. Que você possa acordar amanhã cedo, olhar para o sol, e acompanhar a presença de Deus até o fim do dia.
para que o exemplo de Cristo esteja presente em sua vida. E quando o seu nome ecoar na cidade, que possam dizer: glória a Deus que existe gente assim, parecido com Jesus. Amém? Vamos cantar uma música ainda para terminar. Fala que o nosso Deus está vivo e é por isso que nós temos a força para enfrentar o amanhã. Deus me enviou, Jesus, seu Filho, e seu amor quer nos dar, para nos morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo bom vai ser morrer para você? Morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador. E vivo está o amanhã eterno, pois vivo está. Seus olhos, vamos cantar. O que vivo está, o amanhã eterno, creia nisso. por vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro e a vida vale a pena, Cristo vivo está. A vida vale a pena. E a vida vale a pena, Cristo vivo está. A presença desses Deus vivos nos acompanhe durante toda essa semana. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Que Deus abençoe. Uma boa noite a todos.